Prezados companheiros, irmãs queridas, a paz do Senhor. Amém? É um motivo de grande gozo, de alegria no nosso coração em estar participando desse... Os irmãos podem sentar, as irmãs. Deste encontro da 37ª Convenção do Rio Grande do Sul. E a alegria do meu coração, o contentamento do meu coração, eu fico muito feliz de, não que eu esteja surpreso, que eu já sabia que era assim, mas quando a gente está no local, a gente sente mais, a gente é mais impactado pela beleza de como a Assembleia é conduzida, de como os convencionais se comportam, e eu estou assim muito feliz, estou levando no final deste encontro uma visão tão linda, tão bela, dentro da minha mente, do meu coração, da convenção do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar o pastor Roberto, por sua esposa, irmã Rose, a sua família, todos da diretoria. Deus tem lhe dado esta graça, Deus tem lhe dado essa graça de conduzir a obra de Deus com esse carinho, com esse cuidado, com este zelo. E a recompensa, pastor Roberto, ela vem de Deus. A recompensa vem de Deus. E fazer tudo certo, fazer tudo bonito, fazer tudo com muita transparência e com muita ordem, com muita decência, com muito temor e tremor a Deus, vale a pena. Às vezes a gente paga um precinho maior, ou uma pressão grande, mas a gente chega lá na frente, pastor Roberto e todos da diretoria, todos convencionais, e nós vamos olhar para trás e vamos dizer: puxa, valeu a pena. Valeu a pena não desistir, valeu a pena ser sincero, valeu a pena ser transparente, valeu a pena estender a mão ao meu companheiro, valeu a pena amar, valeu a pena. Porque tem determinados momentos que o diabo ele se encarrega de assoprar nos ouvidos da gente uma mensagem dizendo o seguinte: olha, não vale a pena. Olha, você está se gastando, você está se ralando, você está sacrificando a tua vida, a tua família e tal. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver, pastor João Manuel, bem atento, a gente pode acreditar na mensagem. Mas, graças a Deus que ninguém aqui acreditou. Porque nós estamos conscientes que vale a pena viver dessa forma. Tudo que nós queremos é que Deus se agrade de nós. Tudo que nós queremos é que Deus se agrade do que nós estamos fazendo. Que Deus se agrade de todo o nosso trabalho. E tudo que fazemos para Ele. Fazemos para a glória dEle, para a edificação da igreja dEle. Tudo que fazemos é para glorificar a Ele. Amém, queridos? Eu quero, nesse momento, eu quero compartilhar esse tempo. Eu vou procurar ser bem objetivo
e quero compartilhar esse tempo com o pastor Miguel, viu, pastor Iva, sempre o presidente, companheiro querido, que tem me ajudado tanto. Eu ajudei ele na presidência, eu sempre tive com ele nesses 2 últimos mandatos. No outro, nos primeiros, nós sempre tivemos juntos. É uma amizade aí de quase 40 anos andando juntos. E eu tenho assim uma gratidão muito grande pela tua vida, da Marlene, da tua casa, viu, pastor Ivo? E a alegria de estar revendo o doutor Jean, doutor Tiago, e agora eles sentaram perto de mim, Roberto. Meus irmãos, eu vou estar daqui a pouco compartilhando com o pastor Miguel o tempo, e eu gostaria de dizer aos irmãos que eu falei aqui ontem, bem rapidamente, e você também rápido. Há 48 anos que eu estou caminhando, que eu estou andando com Jesus, tenho procurado fazer o melhor que eu posso. Eu não sou, eu sei que não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, mas eu luto muito, eu pelejo muito para fazer o melhor, pelejo bastante para fazer o melhor que eu posso. E quando eu terminar e chegar lá no final, eu vou dizer: Senhor, eu continuo te devendo tanto, tanto, tanto. Eu fui chamado por Deus, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu vim pela dor, eu fui desenganado pelos médicos do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu tinha uma enfermidade no cérebro, eu não gosto muito de entrar em pormenores, mas eu fui desenganado por uma junta médica do Hospital das Clínicas em São Paulo. Isso eu fui sempre um menino doente, um menino enfermo, e quando eu estava perto de completar 18 anos, os médicos do Hospital das Clínicas, numa manhã, eu nunca me esqueço, numa manhã eu fui para lá e eles se reuniram, uma mesa enorme, numa sala, ali na Avenida Rebouças, e um deles tomou a palavra, olhou para mim e disse: Luiz, lamentamos te informar, mas a enfermidade, a doença que você tem, não tem cura. O tempo que você viver, você vai ter que viver debaixo de muitos medicamentos, e você não pode deixar de tomar nenhum, e sempre no horário, rigorosamente no horário, para você viver um pouco mais. Aquilo foi eu já vinha sofrendo, e aquilo foi para mim uma pancada na cabeça. E eu desci do prédio do Hospital das Clínicas, atravessei a Avenida Rebouças e fui tomar o ônibus do outro lado, sentido centro de São Paulo. E aquele tempo demorava muito para passar o ônibus. Eu fiquei em pé no ponto do ônibus e chorando, e eu vinha sendo já evangelizado por os tios meus, um casal de missionários, o irmão João, a irmã Mariquinha, e eles sempre vinham me evangelizando. E naquele ponto de ônibus, todas as vezes que eu disse não para o irmão João, para a irmã Mariquinha, naquele ponto de ônibus eu decidi, e agora, a hora que eles se aproximarem de mim e me convidar de novo, e
e desejarem me levar para a igreja, eu vou dizer para eles que vou. Eu não vou dizer mais não para eles. E eu fui embora, e no dia seguinte eles me visitaram e me convidaram. Eu creio que uma quinta-feira, me convidaram para o culto do sábado. E eu fui no culto do sábado, e no culto do sábado, o pastor que pregou, era um pastor, acho que o pastor Iva lembra dele, pastor Alcides Camilo, um baixinho, e ele assim, era um negro, mas muito cheio do Espírito Santo. E ele pregou, era num porãozinho lá, num bairro de São Paulo, chamado Arthur Alvim. Aí depois, ele fez o apelo, e eu não consegui, eu queria aceitar Jesus, mas não consegui levantar a mão de jeito nenhum. Não consegui, eu tinha vergonha, e eu sou vergonhoso, sou muito vergonhoso. E aí eu não conseguia levantar a mão, tinha umas 50 pessoas na igreja, mas eu não conseguia levantar a mão, e ele insistia, mas só tinha eu, que não era crente ali. Ele insistia, até que eu não levantei a mão, ele pegou e falou: moço, você não está aqui à toa, você está precisando de Jesus, Jesus tem uma obra para fazer na tua vida, você quer receber Jesus? Eu falei: eu quero. Ele falou: então vem aqui. Aí eu fui lá na frente, ele pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, e ali Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. Jesus primeiro transformou a minha vida, me salvou. Eu me converti no dia 16 de junho de 1967, de julho, e em agosto eu já fui batizado, lá na Rua Tuiuti, no tabernáculo. Quem me batizou foi o pastor José Afonso dos Reis. E no dia que eu fui batizado, lá na Rua Tuiuti, foram batizadas 423 pessoas, junto comigo. E ali Jesus começou a trabalhar e mudar a minha vida, transformar a minha vida, e também tratar com a minha saúde. E eu vim percebendo, irmãos, que cada dia eu vinha melhorando, e eu ouvia os irmãos pregarem lá: olha, você tem que ter fé, porque você vai ser curado e tal. E um dia um obreiro falou: olha, se tiver aqui alguém que acredita que está liberto, que está sendo curado, se você toma remédio, joga remédio fora. E eu joguei fora. No outro dia eu fui e joguei fora, joguei aquele monte de remédio fora, e Jesus me curou. Aleluia! Jesus me curou e me chamou para o ministério, me chamou para a obra dele, para servir ele no reino, e nunca mais eu deixei. 48 anos se passaram, e eu estou aí andando com Jesus, servindo a Jesus e fazendo a obra de Deus. Eu venho trabalhando e lutando para fazer sempre o melhor. Hoje eu tenho 66 anos. Nós temos a mesma idade, pastor João. Tenho 66 anos, tenho saúde, graças a Deus, porque Jesus me deu saúde. Os médicos disseram que não dava para me dar saúde, mas Jesus disse que Ele tem a última palavra sobre a vida da gente. Amém, irmãos? Ele tem a primeira e Ele tem a última. Aí os médicos disseram: olha, nós não podemos te dar saúde. Aí Jesus veio com a última palavra sobre a minha vida e disse: pode jogar fora os remédios. E eu joguei, e eu sarei, porque Jesus me curou. Aleluia, glória a Deus. Eu conto isto porque eu entendo, irmãos, que isso também edifica a vida dos irmãos, dos companheiros. Isso motiva a gente a continuar servindo a Deus. É um desafio todo dia, mas vale a pena. Logo eu me envolvi no trabalho de jovens. Eu comecei a trabalhar com jovens, mais tarde um pouco liderando os jovens, mais tarde um pouco diácono, cooperador, diácono, presbítero. Fui chamado para o ministério, enfim.
E a obra veio vindo. Depois comecei a trabalhar junto com o pastor Orlando, o pastor Iva, já vinha andando perto do missionário Manuel de Melo, e no ano de 82, em setembro de 82, 7 de setembro de 82, ele nomeou o pastor Orlando presidente da Convenção de São Paulo. Mas naquele tempo, a Convenção de São Paulo, pastor Roberto, o que existia na Convenção de São Paulo era uma pastinha preta, que o pastor Daniel andava com ela embaixo do braço. O pastor Daniel andava agarrado com aquela pastinha preta, era só aquilo que tinha. Não tinha escritório, não tinha nada. E o pastor Daniel andava com aquela pastinha preta embaixo do braço. E tudo que tinha na convenção estava naquela pastinha preta do pastor Daniel. E tinha uma sala lá no subterrâneo que, quando chovia, enchia de água, aí lá era que de terça-feira se atendia lá os pastores que precisavam de falar. Era só de terça-feira, das 3 às 5, 2 horas só. Tinha que ser esperto para ser atendido. Então, dali a gente começou a trabalhar e viemos trabalhando. Depois, em 87, no dia 1º de maio de 87, pela direção de Deus, falando no coração dos nossos líderes, eu assumi a Convenção de São Paulo, e agora eu estou aí, caminhando nesse mandato, que eu fecho 30 anos à frente da Convenção de São Paulo. E eu tenho, assim, muita alegria de poder ter servido esse tempo todo, e espero servir até o final desse mandato, que será em 2017, na Convenção de São Paulo. E o ano passado também, numa direção de Deus, com o apoio do nosso líder, pastor Iva, presidente tanto tempo, e eu também estou responsável pelo Conselho Nacional. E eu vejo que é um desafio grande, conto com o apoio de todos vocês, preciso muito do apoio de todos vocês, como tenho tido, não posso reclamar de jeito nenhum, porque os pastores têm me apoiado, têm me ajudado, a diretoria do Conselho tem me ajudado, da Convenção de São Paulo tem me ajudado, as convenções, as que estão bem estruturadas, como no caso dessa, tem me dado apoio, e outras, enfim, e eu tenho alegria por isto. E eu vou, irmãos, caminhando, e peço muito, encarecidamente, a oração de todos os pastores, de todos os obreiros, de todas as obreiras, de todos que estão aqui. Eu peço a oração dos irmãos, que os irmãos continuem orando pela minha vida. Eu preciso muito das vossas orações. Sem elas eu sei que eu não consigo caminhar, mas com o apoio de vocês, com a oração de vocês, com o jejum de vocês, eu sei que nós vamos continuar caminhando e conduzindo a obra de Deus dentro da vontade plena dele. Isso é que é o importante. O que não podemos é conduzir do jeito que a gente quer, conduzir fazendo valer a vontade da gente. Não, a vontade da gente tem que ficar do lado. A vontade que tem que prevalecer sempre é a vontade de Deus, porque a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, as ovelhas são de Deus, e, portanto, nós somos de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós não mandamos em nós mesmos, nós somos de Deus. E nada melhor do que fazermos e vivermos dentro da vontade plena de Deus. Eu gostaria de pedir, eu sei que o ministério está aqui a posto, mas eu gostaria de pedir, antes de passar também para o pastor Miguel, eu gostaria, antes de eu ter aqui um momento de reflexão, vou tirar.
Eu gostaria que o pastor Miguel saudasse os irmãos, depois o senhor volta. E vamos pegar aquela gaitinha aí? Aquela gaitinha é boa, né? Então vamos lá? Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos, pastor Roberto, a esposa Rose, diretoria da convenção, senhor presidente, pastor Ivan, irmã Marlene, advogados, pastores, igreja em geral, meu bom dia, minha saudação carinhosa. Eu me sinto sempre abraçado por vocês. Eu estou muito bem acompanhado, porque eu conheci uma moça há 56 anos e há 55 eu estou casado com ela. Com vocês, a irmã Natália. Fique em pé, querida. Olha que bênção, ó. 55 anos. Um beijo, te amo, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Pastor Ivan, irmã Marlene, sempre uma alegria estar com vocês. Eu entendi, pastor, pelas mensagens que foram pregadas aqui, que Deus tem um propósito especial para com este povo que aqui veio. Porque em todas as mensagens ficou muito claro que você nasceu para dar certo. Não houve aqui uma mensagem que dissesse, olha, pare. Nenhuma mensagem aqui teve outra afinação do que, senão, continue. É tempo de levantar. E então, o que está no meu coração, pastor, é que todas as mensagens estão dizendo, vocês nasceram para dar certo. Uma pessoa uma vez me perguntou, pastor, o senhor sempre diz que nós nascemos para dar certo, mas e Golias? Não nasceu para dar certo? Não foi Deus também quem entreteceu Golias no ventre da mãe? O que dizer de Golias? Como que ele vai perder uma guerra? Porque ele estava representando todo o exército de filisteus. Como que ele vai perder uma guerra para um jovem chamado Davi? E aí, pastor, aí nós tivemos que pedir a Deus uma resposta, porque os dois nasceram para dar certo. Mas a resposta é a seguinte, pastor, é que Davi estava do lado certo. Essa foi a grande diferença. Essa foi a grande diferença. Então você nasceu para dar certo e está do lado. Aí eu não ouvi. Você nasceu para dar certo e está do lado certo. Amém. Aplaude a Jesus, queridos. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. Sol.
Glória a Deus. Pastor Miguel. Isso é muito bom, né, Marlene? É muito bom. Eu só não posso pedir para ele tocar outra agora. Se tocar 2 seguidos, ele não. Não. Bom, ele fala isso porque eu vou fazer 89 anos. Algum dia, né? Por enquanto tenho só 76. Mas ele vai chegar nos 89. Gostaria de deixar um texto da palavra com os irmãos. Em reverência à palavra de Deus, eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé para a leitura desse texto da palavra. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, e o versículo 16 a seguir. Parábola dos convidados. Aí o versículo 16 diz assim: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E terminando no versículo 24, ele diz assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, olha, o que nós ouvimos aqui esses dias, os pastores que pregaram, o conjunto, o ministério de louvor cantando, coisas que nós não ouvimos, porque foram ações, gestos, atitudes. Olha, tudo isso, com certeza, daria para ganhar o Rio Grande do Sul inteiro para Jesus. Palavras maravilhosas de sacudir o estado todo, de sacudir o Brasil. Glória a Deus por esses homens que têm deixado ser instrumento nas mãos de Deus. Estamos, sim, abençoados.
Eu queria refletir com os irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, eu queria refletir com os irmãos, ou ressaltar nesse texto duas coisas. Uma delas, irmãos, é a indiferença. A indiferença ao convite para uma festa honrosa, para uma festa, para uma ceia, e ele, o dono da casa, o pai de família, o senhor dessa família, desta casa, com muito prazer, enviou os seus servos a fazer o primeiro convite. Primeiro convite. E ele fez o convite. E a gente percebeu assim claramente como esse convite foi desprezado. Eles receberam o convite com uma indiferença enorme. Não deram nenhum valor para o convite. Embora o convite era para uma festa muito honrosa, mas eles não deram nenhum valor para esse convite. Trataram com muita indiferença. Trataram com muita indiferença. E eu quero dizer aos irmãos que essa questão de indiferença é um problema sério, é uma situação séria. Eu tenho andado lá no estado de São Paulo, e tem dia, irmãos, que eu chego numa igreja, o pastor Iva, aí eu prego, eu estou pregando, e aí eu dou uma olhadinha assim, e as minhas pregações não são longas, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha assim, tem gente abrindo a boca, tem gente. Um dia eu estava pregando, o irmão fez assim, deu aquela. Eu falei, não, eu tenho que parar, porque deve ser eu, não é possível. Deve ser eu, porque no meio de uma pregação, o sujeito faz um negócio desse. E é uma coisa que tem me incomodado. É uma coisa que tem me incomodado. Porque não é assim, esporadicamente, que eu tenho notado isso. Eu tenho notado isso na igreja que eu sirvo. Na igreja que eu sirvo, irmão, quase que tem dia que eu viro no avesso e eu penso que eu saio em paz. Aí eu vou para casa, meu Deus, parece que ninguém falou nada, ninguém diz, olha, Deus falou comigo. Aí vou, e então eu venho percebendo, isso é uma coisa que me incomoda. Claro que não é todo mundo, tem lugar que a gente chega que é uma bênção, o céu desce no meio da igreja, ou a igreja sobe, não sei, mas de vez em quando a gente se depara com situações assim. Quanto mais você faz, quanto mais você se esmera, quanto mais você dá de você, parece que você não fez nada. Não houve, ninguém valorizou, ninguém se importou, e eu vejo isso com muita preocupação. Esse é um estágio que a pessoa está vivendo muito ruim, muito ruim. E eu tenho orado. Eu falei ontem aqui que eu não consigo viver sem estar sentindo Deus, sem estar sentindo a presença de Deus. Eu fico incomodado. Oh, meu Deus, que isso? Eu não estou. Aí eu
eu vejo que é assim, irmãos. Até o Davi, quando errou, quando pecou, quando ele percebeu que ele estava vazio, estava oco de Deus, mas bem oco de Deus, aí ele foi lá para o Salmo 51 e se atirou no chão e disse: Senhor, não retira de mim a presença do teu Espírito Santo, não retira de mim a tua salvação, o gozo da salvação. Ele ficou em pânico quando ele não sentia Deus, e foi lá para o Salmo 51 e disse: não, Senhor, eu quero te sentir. E esse tempo, irmãos, acho que mais do que qualquer um outro, a igreja precisa sentir. Nós, os pastores, os obreiros, nós precisamos sentir a presença de Deus e nunca estar indiferente a nada, absolutamente nada do que vem do céu, do que é de Deus, do que é palavra, do que é reino, do que é igreja. Nunca estarmos indiferentes a nada. E esses homens estavam indiferentes. O primeiro convite aqui, claro que esse pai de família é o Senhor. E esse primeiro convite foi feito pelos judeus. Esse primeiro convite foi feito para os judeus. E se vocês observaram, nesse primeiro convite não veio nenhum. Foi a hora que o pai de família se indignou e disse ao servo: sai por aí, chama os gentios, chama esses de pé quebrado, chama esses que estão doentes, traz todo mundo, traz do jeito que tiver. Mas é tão difícil, o coração da humanidade está tão petrificado, que até esses que estão quebrados, até esses que estão vivendo uma dificuldade tremenda, na hora que se convida para uma coisa séria, se convidar para essas lambanças que tem por aí leva. Mas se convidar para uma coisa séria, irmãos, o coração está tão petrificado que quando se convida o homem para servir a Deus, para abandonar o mundo, deixar o pecado, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, aí trava. Aí o servo sai e convida toda essa turma de gente quebrada. E aí ele voltou e falou para o seu senhor, disse: Senhor, eu fiz tudo que o senhor mandou, mas ainda está cheio de lugar. Veja como a dureza, a indiferença, a dureza para as pessoas se achegarem a Deus, mas ainda tem muito lugar. E aí só mais essa observação, irmãos. E as pessoas que acabam tratando o convite, o chamado com indiferença, sempre tem uma desculpa para isso. E no fundo ele vai dizer que tem razão, ela vai dizer que tem razão. Você vê que aqui o primeiro a ser convidado, o primeiro disse assim: olha, diga ao Senhor, diga a Ele que eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu comprei uma fazenda e eu não tenho condição de ir porque eu vou lá conhecer. Aí vai no outro e diz: olha, diga para ele que me tem por escusado, porque olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que experimentar. Eu vou experimentar os bois que eu comprei. E vai caminhando nessa linha.
Aí eram os judeus. Esse foi o primeiro convite. Veja que, como a gente tem cuidado, tem que ter muito cuidado até para arrumar desculpa para não estar num evento da obra de Deus. Porque, de repente, a desculpa, a gente está até convencido que, não, essa desculpa, não. De repente, a gente está pecando em arrumar uma desculpa. Porque judeu, irmão, judeu, não sei se tem algum judeu aqui, mas se tiver, está convertido. Agora, judeu, alguém já dizia o seguinte, que judeu não chora pelos olhos, judeu chora pelo bolso. E quem já viveu com judeu, quem já trabalhou, eu já trabalhei, quando eu era garoto, eu trabalhei com 2 judeus. Eu gostava deles, eles também gostavam de mim. Mas é bem por aí. E judeu, irmão, judeu não abre mão fácil, não. Aí você vê a desculpa do primeiro. Eu comprei umas terras e eu tenho que ver. Você acha que um judeu ia comprar uma fazenda sem ver? Vai contar essa história para outro. Logo o judeu vai comprar uma fazenda sem ver primeiro o que ele está comprando. Ele compra, paga e depois ele vai conhecer a terra. Que desculpa esfarrapada. Não é verdade, pastor Ivo? Era leilão judicial. Aí vem o outro e diz, mas peça ao senhor lá que me desculpe, porque eu não vou poder estar. Eu comprei 5 juntas de bois e agora eu tenho que experimentá-las. Outra coisa que não cola, como que o judeu vai comprar 5 juntas de bois sem ver os bois? Ele compra, paga e depois ele vai ver e experimentar os bois. São desculpas assim que é coisa de quem não está dando valor para o convite, para o chamado, para o que ele foi chamado a fazer. O judeu não ia pagar 5 juntas de bois para depois conhecer os bois, para depois experimentar os bois. Era só desculpa para não ir. E isso, querido, se a gente não tomar cuidado, a gente arruma. A gente arruma uma desculpa aqui, a gente arruma uma desculpa lá, a gente arruma uma desculpa acolá, e daqui a pouco, em São Paulo, irmão, eu escuto cada uma que eu falo, meu Deus do céu, só a graça. Eu escuto pastor dizer cada uma que não vem numa assembleia, termina no dia 1º de maio, ela já está marcada para o outro 1º de maio. Não tem como ninguém marcar nada, porque o ano todo já está marcado um ano antes. Aí quando vai faltando 2 meses, 1 mês, começa a chegar a cartinha, olha, eu tinha já marcado tal coisa, tal, queria justificar a minha ausência. E às vezes eu fico lá com um pacotinho aqui, só tinha 2 justificações. Às vezes eu fico lá com um pacotinho de cartinha de obreiros justificando a ausência na Assembleia Convencional. Coisa que está marcada 1 ano antes. Então é fácil arrumar desculpas. É fácil arrumar desculpas. É fácil não ter interesse. Às vezes as pessoas, muita gente só dá valor para aquilo que ele faz, para aquilo que ele está na frente. Irmãos, nós somos um todo, nós somos um corpo, nós estamos juntos. Irmãos, nós
embora o nosso nome não seja nem citado, nem apresentado numa reunião dessa, mas a tua presença aqui é importante, porque o céu registrou a tua presença nesta 37ª Assembleia Convencional. Mas ninguém citou o meu nome. Não tem problema, o céu registrou. E o que importa para nós, irmãos, é o que o céu registra, é o que o céu bate o carimbo. É isso que conta para nós. E não importa, irmãos, cargo, posição. Meu Deus, às vezes as pessoas fazem um barulhão. Já vou te passar, pastor Miguel. E faz um barulhão para aparecer o nome, para ser visto, para ser filmado, para... Aleluia! Irmãos, o importante é servir. Não importa o lugar que a gente está servindo. Não importa se o lugar a gente é visto ou não é visto. O importante é servir com amor, é servir com dedicação, é nunca tratar as coisas de Deus com indiferença, é nunca tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque Deus, as coisas de Deus é prioridade, ou são prioridades na nossa vida. Deus é prioridade na nossa vida. E o tratamento com indiferença, ou a rejeição do convite, ou o tratamento com indiferença, e logo leva à rejeição do convite, traz consequência danosa, traz consequência muito ruim. E eu não vou querer nunca ouvir isso para a minha vida. E eu sei que você também nunca vai querer. No versículo 24, quando o senhor daquela casa disse para o servo, quando ele disse: olha, ainda tem lugar, chamei todo mundo, foi o primeiro convite, arrumaram aqueles pretextos todos, depois fui para uma outra direção, trouxe um pouco de gente, mas ainda tem lugar. Aí o senhor da casa disse: porque eu vos digo, olha a consequência, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é uma consequência braba. Essa ceia não é aqui não. Essa é aquela ceia que nós vamos tomar juntos, lá na glória. E aqueles que estão tratando o convite, tratando as coisas de Deus com indiferença, ou dizendo não, a consequência é danosa. Nenhum destes que tratam dessa forma que eu descrevi, diz o Senhor, participará ou tomará da minha ceia. E eu concluo dizendo para os meus companheiros, para os meus irmãos, companheiros nessa peleja tão árdua, olha, vamos continuar fazendo como Paulo. Eu me gastei, eu estou me gastando e vou continuar me doando para a obra de Deus, para servir a Deus. Para servir a Deus. Eu me gastei e me deixarei gastar por amor ao rebanho do Senhor, à igreja do Senhor. Vamos então viver com muita dedicação o que eu estou levando daqui, o que eu estou levando daqui na minha mente, o que eu estou levando daqui no meu coração, embora eu já sabia. É uma visão muito gostosa, muito boa, e eu não vou me esquecer nunca. Continue aplicado nas coisas de Deus. Não importa o que você está fazendo, você foi chamado para fazer isso, faça de todo o coração.
faça com alegria, faça com gosto, faça com gozo, porque você vai participar dessa ceia. Você não vai ficar de fora dessa ceia. Nós não vamos ficar de fora dessa ceia, mas vamos fazer com gosto, com amor, porque nós vamos estar nessa ceia. Vamos? Louvado seja Deus. Receba essa palavra de Deus, queridos. Eu quis deixar para os irmãos essa palavra.